está trazendo de abertura para ela. Então, assim, foi maravilhoso ver a carinha dela, a alegria dela, o entusiasmo dela de estar percebendo a melhora. Ela está percebendo a melhora, as pessoas à volta dela estão percebendo a melhora dela, e isso é maravilhoso. Então, eu falo assim, a gente acha que o pouquinho que a gente faz, mas é um pouquinho aqui, um pouquinho de um pouquinho de outro, vai abrindo, despertando as consciências, cada um no seu momento, do seu jeitinho, né? Mas isso é muito gratificante. Então, assim, é só agradecer esse trabalho maravilhoso, maravilhoso, que a gente tem muito ainda que caminhar, mas é um momento especial, que as pessoas estão precisando muito disso, e essa pandemia veio trazer, eu acho que ela veio ampliar esse trabalho, né, para chegar em mais corações. E isso é maravilhoso, eu só tenho que agradecer. Um beijo para cada um de vocês. E assim, né, só para a gente trazer que o Vani vai ficar responsável pelo reiki, Nilzeli vai ficar responsável pelas meditações lindas, né, que vão estar lá no grupo, Joana vai cuidar do cinema com pipoca junto com Claudinha, o Anderson já falou da parte dele, eu vi Delma também aqui, né? Quem que está aqui? A Taninha também está aqui, Delma. Ai, Delma. Aí, Delma está falando. Aí, Delma, seu microfone está desligado, Delma. Seu microfone está desligado, Delma. Tá desligado. Pessoal, eu estava com um problema de conexão aqui, agora que eu consegui resolver. Agora está ótimo. E Delma, meu amor, fale de você um pouquinho, do que você vai trazer para a gente, meu anjinho. Então, você me escalou para falar sobre o Chico, né? O querido Chico. E eu estou montando, assim, idealizando o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, né? E o Chico é uma pessoa que todo mundo, eu acho, conhece, né? Mas eu estou pesquisando algumas coisas ainda, assim, não está com tudo montado, e eu espero trazer assim, o melhor possível, né? Com certeza. Com certeza, meu anjo. Tive algumas experiências, assim, quando eu trabalhava num outro grupo, né, daqui de Franca, a gente ia muito lá em Uberaba, eu tive alguns contatos lá, assim, na época que ele era vivo, né, algumas experiências lá, assim. Então, ele é uma pessoa muito, muito especial, que está muito, assim, bem pertinho do meu coração, né? E eu fiquei muito feliz de estar idealizando esse trabalho, né, assim, de estar trazendo, né, um pouco dele para nós. Estou muito feliz mesmo. Gratidão, viu, meu amor? Eu sei que vai ser lindo. Como tudo que posso você só faz. falar Obrigada. uma coisa? Claro, Vani. A Idelma está falando do Chico, né? Ele é um ser iluminado que eu não tive o prazer de conhecer, mas parece que ele está dentro da casa da gente, não é? É verdade. Por causa de todas as obras dele, tudo parece que ele é um conhecido nosso. Maravilhosas, tudo que ele deixou para nós foi tão rico, tão maravilhoso, que é como se a gente conhecesse ele, né? Isso é lindo. É verdade, é um presente. E a gente tem Taninha, que Taninha, não sei se todo mundo conhece Taninha, eu sei que a maioria de nós já trabalhamos, Taninha é um pouquinho nova aqui com a gente, e Taninha sumiu, Taninha é madrinha do grupo, ela que vai levar, né, os nossos materiais para lá, dá bom dia, boa tarde, então fala de você, minha bonequinha. Boa tarde, gente linda. Eu sou uma paulistana, que moro em Minas por acho que uns 6 anos agora, mas visito Minas porque meus pais já eram daqui, então eu já era uma amante de Minas há muito tempo, né? E aí Minas me abraçou e eu abracei também, e para minha surpresa,
durante esse período que eu falei, nossa, agora em Minas eu vou ficar sem fazer meus trabalhos que eu fazia lá na cidade, né? O trabalho de voluntariado, vou ficar sem fazer nada, vai ser tão, né? Eu não vou ficar, como vai ser? Para minha surpresa, eu descobri que eu não fazia nada antes. Gostoso. Então, na verdade, começou, né, aqui, intensificou pela internet, online, conheci muita gente, tive a oportunidade de aprender tanto mais, foi muito bom. A gente não deve temer mesmo, né? Porque a espiritualidade sabe o que faz. Né? Eu Sem achei que dúvida. fosse ficar aqui, né? Falei, eu vou ficar olhando a grama crescer e nada mais. Não. E agora eu fiquei feliz duplamente, né? Porque eu já estou há 1 ano e pouquinho já no grupo, no Instituto Namastê, e agora fazendo parte desse novo projeto, né? Na Amália Rodrigues. Estou feliz também, porque fui lembrada por vocês, né? E muito feliz porque eu realmente considero, né, que muitas pessoas não sabem ainda como lidar com a mediunidade, que é um outro sentido, né? Eu considero um sexto sentido, né? Assim como a fala, o olfato, é um outro sentido que as pessoas não sabem como usar, nem que existe. E como é útil, né? Então, eu considero uma coisa, nossa, essencial nesse momento. As pessoas entenderem como pode fazer uso deste sentido de forma natural, né, positiva, é essencial, porque é um sentido que está ali e a gente não sabe usar, não entendeu ainda, nem para que serve, nem como faz uso. Então, eu estou muito contente. Eu espero que realmente a gente atinja aquele objetivo nosso, que é levar essa luzinha, esse brilhozinho mais aí para o nosso irmãozinho. Né? Estou muito contente, viu, gente? Obrigada, meu anjo. Eu não sei se eu vou alcançar o objetivo do grupo, mas nesse momento eu estou igual uma criança quando ganha a primeira bicicleta. Gente, vontade de sorrir, sorrir, sorrir. Que felicidade. As palavras não expressam o que eu estou sentindo nesse momento. Olha, é um presente assim que não dá para mensurar. Nossa, só a gente é que sente, né? Muito obrigada, muita gratidão mais uma vez. Que presente. A gratidão é nossa, meu amor, toda nossa, viu? E essa reunião, eu acho que todo mundo falou, né? Tirando Fabrício e Carlos, que vão explicar agora para a gente o trabalho, mas acho que todo mundo se apresentou, porque essa reuniãozinha é só para a gente sentir esse amor, criar esse laço, se envolver, né? E agora a gente vai deixar quem manda falar, vai deixar Fabrício explicar porque esse grupo nasceu, e Carlos, que vai coordenar o nosso estudo, explicar também o que os nossos objetivos, as nossas metas, que como Nilzeli está falando com tanto amor, assim, claro que nós vamos atingi-los, meu anjo, porque a nossa única meta é o amor. Tudo que a gente faz com amor, a gente atinge. Então, você pode ter certeza disso. Tá bom? A Então, preocupação Fabrício... é grande, viu, Rô? Não, A preocupação não. é grande, assim. Não é? E a gente, Olha que... eu, sinceramente, não sei se eu estou à altura, assim, tal, sabe? Estou muito preocupada, assim, mas a boa vontade é grande. Meu Deus. Menina mais trabalhadora que você. Não, vocês são... Olha, só gratidão. É um grupo lindo, eu agradeço imensamente. E vamos pedir agora para Fabrício, né, contar para a gente como nasceu, porque a gente está aqui graças a essa ideia de Fabrício e a generosidade de Carlos, que veio abraçar aqui a nossa organização. Amo vocês, meus amores. Obrigada. Obrigado você. Vamos lá, depois o Carlos toca o barco, né, Carlos? Eu passo o bastão e você assume daí pra frente, tá? Nada. Desde que, se vocês acham que vocês estão nervosos, imagina alguém, né, que caiu de paraquedas na mediunidade, sem entender o que era, né, com uma família ainda em formação. Então, isso é a realidade do Fabrício, e isso é o que me trouxe a esse sentido, porque desde que eu comecei a desenvolver o meu trabalho mediúnico, a mediunidade apareceu na minha vida,
eu a levei muito a sério, apesar de não ter entendimento e conhecimento, vamos dizer que eu tive a estrutura necessária para chegar até aqui. E isso, ao longo desse trabalho, sempre que eu estava aprendendo, Papai do Céu estava colocando alguém em muita dificuldade, querendo aprender comigo. Então era a coisa mais engraçada do mundo, porque eu não fazia ideia do que eu tinha para falar, mas eu estava sentado em uma mesa, antes sem a internet, agora com a pandemia, com a internet, ajudando alguém, falando alguma coisa que podia ajudá-la. Então é esse sentimento, né, e essa certeza que eu tenho de que, né, todos nós, da forma que estamos, somos capazes de ajudar um tanto de gente que não tem aquilo que a gente tem. E não que a gente tenha muito, né? Na verdade, a gente tem muito para aprender, mas o que a gente tem para alguém que não tem é tudo, né? Então, é por isso que a gente se sente tão bem quando a gente entrega com amor, né? Porque a gente está entregando tudo que o outro não tem. E na vida de quem não tem nada, isso transforma, né, a alma. E é isso que a gente precisa tocar nesse grupo. Então, quando eu sugeri, né, eu falei com a Roseni, isso já vem me acompanhando há muito tempo, eu pelejando para poder conversar com todo mundo e atender todo mundo pessoalmente, e é inviável, né, eu conseguir atender dentro da possibilidade. E aí, há um mês atrás, eu estava lá, uma menina me chamou, me pedindo ajuda, que estava lá desesperada, que estava sentindo algumas coisas da mediunidade. E aí aquela mensagem me tocou e dela eu já fui em Roseli. Tá faltando a gente arrumar uma coisa que é um cantinho para receber as pessoas que têm mediunidade. Essas pessoas, elas estão espalhadas em todos os outros grupos e a gente precisa achar um formato que a gente consiga falar, né, sem nenhuma filosofia de magia, de fantasia, né, sem incentivar, né, a irresponsabilidade de um trabalho mediúnico, né? Não é nesse sentido, mas no sentido de se proteger, porque eu aprendi, né, a me proteger na mediunidade, principalmente na parte dos sentimentos. Então, os sentimentos, eu acho que é a linguagem principal que a gente precisa trabalhar. E cada hora que ia falando a gente vai vendo a certeza por que estamos juntos, porque cada um carrega um sentimento, né, dentro de si, e é nada mais isso que a gente precisa entregar, né? Vamos colocar de comum acordo que o único professor que nós vamos ter oficialmente é o Carlos. Então, o Carlos vai ser a nossa segurança, né? Não se sinta tão pressionado, mas a gente precisa de um conteúdo filosófico que nos proteja. Então, isso é muito importante para que as pessoas tenham uma base além, né, daquilo que elas estão sentindo. Então, a gente precisa de alguém, e aí quando eu brinco que é ele, porque é a pessoa que coloca-se no lugar do professor, né, ela vai chamar, né, a essa responsabilidade em relação aos demais. Então, brincadeiras à parte, Carlos, mas é como se a gente precisa, né, realmente dessa segurança, né, para que a gente possa trabalhar todo mundo junto com mais tranquilidade, que as pessoas se sintam de verdade acolhidas, né? E isso é muito importante. E porque além, né, dos sentimentos, a gente precisa desenvolver para que a pessoa realmente não fique só no lado emocional, ela precisa andar na parte material da vida dela e o entendimento ele vai em comum acordo com essa parte emocional. Então, dentro dessa comunhão, a gente vai formando, né, um grupo que primeiro tende a ser acolhedor. Então, o Carlos, né, ele vai ter que ter muita paciência, porque nem todos vão estar a fim de escutar a teoria em um determinado momento. A gente vai ter que balizar isso primeiro. Mas eu sempre, dentro do meu trabalho mediúnico, eu sempre fui educado
para entender que o mais bonito do trabalho não é quantas pessoas estão assistindo, não é como as pessoas estão interagindo, mas o que elas estão pensando depois do trabalho, quando coloca a cabecinha no travesseiro. E aí, depois de um pouco de tempo, que a gente tem que ter paciência, né? O que a Vani falou, a gente tem que ter paciência para esperar a semana passar, sem julgar, sem reclamar, entregar com carinho aquilo que a gente tem, que a gente vai conseguindo ver as mudanças nas pessoas, porque esse público, essas pessoas que a gente vai trabalhar, são pessoas às vezes explosivas, às vezes muito acanhadas, então porque a gente está falando de extremidades de sentimentos, e sentimentos sem controle, sem trabalho, eles acabam sendo, né, o que alavanca a vida. Então essas pessoas, elas tendem a ter dificuldades no relacionamento, tendem a ter dificuldades na parte material do trabalho, e por aí vai. E a gente tem que ter muita paciência neste início para a gente lidar, né, com essas adversidades. Vocês são doutores nisso, eu que sou um novato, mas é importante que vocês confiem na essência que cada um, né? Eu penso assim, nós não estamos juntos aqui por acaso, né? E se no final algum dos que nós vamos trabalhar sair melhor do que ontem, ou pelo menos um de nós, eu acho que já vai ter valido a pena, né? E se a gente tiver um pouquinho de paciência para lidar com essa parte do aprendizado, né? A gente chama de nivelamento. A gente tem que, antes de querer ajudar, a gente tem que nivelar, né? E essa parte, eu falo assim, vai ter um momento que o Carlos vai se sentir um pouco fora, vai ter um momento que outros de nós vão se sentir um pouco fora, porque o trabalho, as pessoas vão caminhando. Então, vão brincar. No início, pouca gente vai ter atenção ao conteúdo do Carlos, e a parte de meditação, por quê? Porque vem muita energia, né? E essa energia precisa ser acolhida. Então, Vani vai fazer sucesso aí, a turma que tem o Ederson, né? Que tem essa facilidade do acolhimento, vai fazer a diferença nesse início para preparar, né, o terreno. Então, eu penso que todo mundo sintonizado, todo mundo abrandando o próprio coração para saber lidar aí com esses momentos aí que vão acontecendo, mas com pouco tempo vocês vão ver que a necessidade é muita, e rapidinho a gente vai estar com um grupo um pouco mais fechado, né? Então isso é o que a gente busca. Então, se esse grupo, nós somos 9, mas se a gente conseguir mudar a vida de um, eu já me sinto realizado, né? E vivendo o que eu já vivi até aqui, eu tenho certeza que não serão só um. Então, a gente hoje, né, recebe uma oportunidade de estar muito mais forte, né, com a união dessas forças, e eu só posso agradecer a vocês, né, por confiar. E o que vocês podem confiar em mim? Dentro do meu processo, o que foi o meu desenvolvimento mediúnico? A minha mediunidade, ela se desenvolveu de uma forma muito simples. Ela não tem folclore, ela não tem aquele movimento de intensidade. Eu converso com as pessoas, e as pessoas não vão nunca compreender que existe um trabalho mediúnico, na maioria das vezes. Então, vocês podem muito contar nas adversidades, vocês podem muito contar, né, para poder trazer alguma informação ou alguma saída que está faltando, porque eu tenho essa possibilidade de, pela mediunidade, transitar em realmente conversações, como a gente está fazendo aqui, de uma forma muito simples. Então, a gente pode e deve utilizar, principalmente quando tiver em alguma situação individual com alguém que está em dificuldade. Eu posso trazer, né, em sentimentos, em emoção, tudo que a pessoa está precisando, com muita tranquilidade. Então, vocês podem e devem, cada um na sua caminhada, contar com isso. E o Carlos, talvez ele vai ser a parte que vai trazer mais a necessidade para poder utilizar desse recurso, porque no desenvolvimento, as dúvidas, Carlos, aí o que a gente pensava é criar dentro da filosofia sua
da materialidade do trabalho, dos ensinamentos, e resgatando dentro das dúvidas, das curiosidades das pessoas, aquilo que pode ser contribuído pela parte mediúnica, que não, como existe essa tranquilidade de se passar a mediunidade sem deixar ela muito visível, vamos dizer assim, eu acho que assim a gente torna o processo mais seguro, sem instigar, né? Sem levar essa fantasia, né? Então, essa parte, vocês, sem, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não fantasiar e não trazer uma importância muito grande para esse movimento, mas que a gente possa utilizá-lo sabendo que a gente Pai, essa segurança, né? E esse respeito, né? Então, se eu me coloco a essa responsabilidade, digamos assim, é porque eu já atestei e já a trabalhei de uma forma muito é, correta e séria. E vocês, aos poucos, quando vocês forem precisando, o que eu quero é que vocês utilizem desta mediunidade para ajudar a dar algum tom. E pela técnica, pelo livro, ele não puder ser totalmente resolvido. Que cada um saiba que pode contar o tempo todo comigo, né? Individualmente ou em grupo, para que a gente possa levar, né? Quando for necessário, a minha preocupação sempre é não vamos dar mais importância a isso do que aos demais. Então, por isso que o Carlos é tão importante, que eu estou falando o tempo todo, para que ele tome a rédea de visibilidade, para que fique preso no que realmente tem que ficar, porque tem que ser sério e seguro para todo mundo que vai estar do lado de lá, né? E que a gente possa usar isso aqui dentro, né? Que aí eu posso entregar para vocês dentro do que vocês precisarem e vocês vão aprendendo a lidar com isso, né? De forma a não tornar isso mais importante que o resto, porque essa é a parte mais perigosa da mediunidade, né? É levar ela para o lado da fantasia e da vaidade, isso atrapalha todo o desenvolvimento, que o que a gente não está querendo desenvolver é trabalho mediúnico. O que a gente precisa é socorrer pessoas que estão lá perdidas em sentimentos que elas não compreendem. E se a gente puder ajudar a entender os sentimentos, porque mediunidade a gente parte de uma coisa que está no livro, que todo mundo tem, né? Que é a parte dos pensamentos. Todo mundo está recebendo o tempo todo, e isso aí não é privilégio de ninguém. Alguns têm a sensibilidade um pouco mais desenvolvida, e além dos pensamentos vem também esses sentimentos. Essa é a turma que a gente provavelmente vai mais contribuir, porque é a partir do momento que a gente ajudá-los a segurar e a controlar esses sentimentos, que nada mais é que tudo que vocês já fazem, agora só a gente está assumindo uma bandeira nova. Vocês já fazem isso, cada um na sua função, né? Isso já é a essência de tudo que vocês fazem, só que agora a gente está dando um norte a mais para essas pessoas, e assim talvez elas possam se defender melhor, vamos dizer assim. Então é muito importante, né, que a gente tenha muita responsabilidade ao usar esse contexto da mediunidade para não gerar nenhuma fantasia e nenhum incentivo. Então eu queria só dar essa minha parte para que vocês entendam, né? Porque dentro de um conceito mediúnico, dentro do conceito da doutrina, eu não tenho nenhuma capacidade moral, intelectual para ser alguém que dirige um trabalho como esse. Por isso que eu pedi, né, a ajuda. Eu posso fazer o que eu já estava fazendo, né, que é o que eu tenho hoje, que é o meu desenvolvimento, o meu apoio, né, e esse apoio ele me serviu até aqui de uma forma muito segura e muito clara. Então, agora eu coloco esse apoio à disposição, né, e graças a vocês, à disposição de mais pessoas, e com um conteúdo e com uma capacidade de abraçar muito melhor. Então, essa é a grande vitória que a gente tem hoje, e cada um da sua forma, né, sinta-se responsável por essa possibilidade, porque eu penso que assim a gente vai poder contribuir com muitas pessoas, né, e isso é a grande vitória que a gente recebe.
Então, muito obrigado por todos, tá? E eu passo aí a bola para o Carlos, para ele poder apresentar e direcionar aí a nossa caminhada. Bom, depois dessa pressão toda aí, né? Imagina, né? Gente, assim, vou falar um pouquinho de mim primeiro. Uma das coisas que eu tenho certeza que nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Se a gente está nesse grupo aqui, pode ter certeza que já tem um plano maior que foi direcionando, trabalhando, com muito suor, porque a gente é um pouco rebelde, né? Eles vão direcionando, mas a gente não vai para a direção que eles tentam levar a gente. Mas com muito esforço, uma hora eles conseguem e a gente chega onde nós chegamos aqui, por exemplo. Então, partindo do ponto que nada é por acaso, queria agradecer primeiro a Deus que deu essa oportunidade para a gente poder estar materializando esse trabalho que provavelmente eles já devem ter arrumado lá atrás. Agradecer a vocês, a Roseli, que fez o convite, ao Fabrício, pela confiança, pela pressão que pôs agora, tudo é importante. Bom, vamos lá. Bom, eu moro em Franca, na verdade, sou goiano, mas tô aqui, vim aqui por trabalho, acabei gostando, ficando. A minha área de formação é exatas, e até por conta dessa área de formação, eu tenho uma característica que é de tentar entender os comos e os porquês das coisas. E nesse trabalho que a gente vai fazer aqui, eu vou usar um pouquinho disso, assim como eu tenho usado em outros trabalhos. Porque o que eu percebo com os colegas que a gente tem, vários trabalhos que a gente faz? Literatura, trabalhos nas casas, existe muito. E assim, você tem histórias, muito material, e as pessoas têm acesso a tudo isso, às vezes até estudam, mas apesar de ler muita coisa, estudar muita coisa, às vezes as pessoas não entendem o fundo da mensagem, né? Então, a minha parte, assim, uma característica minha é, primeiro, ser muito objetivo, né? Vocês podem ver que as coisas que eu vou passar vai ser de uma forma muito curta, né? Muito rápida. Segundo, que eu vou tentar explorar essa questão dos comos e porquês. Então, quando a gente estiver falando de um assunto, o importante é que a pessoa entenda de onde vem, como que aquilo funciona. Por exemplo, ultimamente tem se tornado muito popular a questão da desobsessão com corrente magnética, que não é uma coisa nova, já é uma coisa milenar, mas muita coisa milenar que tem aparecido, as pessoas acham que apareceu agora. E as pessoas vão lá, faz todo o processo, tudo da corrente magnética, mas não sabe como que aquilo funciona. E existe um como daquilo ali. E você entender o como é importante porque se você estiver lá, você está contribuindo? Sim. Mas se você entender o como, você pode contribuir de uma maneira potencializada. Que eu acho que é o que os nossos mentores gostariam, né? Que a gente pudesse usar a nossa capacidade o máximo possível. Então a gente vai dar um foco nisso. Com relação a essa questão da mediunidade, que a gente vai estar estudando junto, todo mundo aprendendo um com os outros, que eu tinha falado com a Roseli, a gente tem vários níveis de compreensão e de abordagem que a gente pode dar. Digamos assim, só para exemplificar, se a gente for colocar em graus de 1 a 10 de nível de complexidade esse estudo, né, a ideia que eu tive, depois o Fabrício pode me corrigir se ele achar que não está legal, mas eu vou tentar colocar no nível 1, que eu chamo de básico do básico do básico, porque outra característica minha é que eu sou universalista. Eu não me apego ao ensinamento de uma doutrina. Eu busco conhecer todas elas, tá? O islamismo, o budismo, o hinduísmo, o candomblé, a umbanda, o espiritismo, o catolicismo, os evangélicos. Eu procuro aquele negócio de você tentar buscar o que cada um tem, tentar entender os porquês. Aí a gente faz o que os nossos mentores falam, né? O que é bom você tenta reter e o que não é bom você tenta evitar. E aí, então, quando eu coloco nesse trabalho que a gente vai aprender junto, eu pego um pouquinho de cada um,
para a gente tentar ser o mais claro possível no que a gente vai conversar aqui. Então, esse primeiro encontro que a gente deve ter dia 6, né, que vai ser ao vivo e tudo mais, já peço desculpa para vocês, mas assim, tô trazendo uma forma de abordagem que ela é extremamente básica, mas muito, muito básica, porque ela vai servir para uma pessoa que não tem religião nenhuma. Então, se a pessoa fala assim, mas eu não acredito em espírito, não acredito em alma, não acredito em Deus, a ideia é a gente, nesse primeiro encontro, tentar pincelar um pouco desse público. Agora, para quem já é altamente espiritualizado, já conhece profundamente todos os mecanismos, né, muitos muito bem abordado aí por Chico, André Luiz e outros que vieram depois, vai ficar, às vezes fica até um pouco maçante, né? Fala assim, nossa, mas isso aí é uma coisa, tá falando de uma maneira muito banal e tudo, mas a ideia é realmente a gente trazer aqueles irmãos que realmente estão no 000 mesmo. E aí, conforme o trabalho for andando, a gente vai sentindo a temperatura, aí você fala, ó, agora esse público que está aqui, dessa forma já está muito básico, já pode acrescentar um pouquinho mais no nível de informações. Aí a gente vai fazendo, né? A Roseli sabe, a gente está fazendo um trabalho lá com ela, que é o outro lado do véu, que já é digamos assim, um passo um pouquinho além daqueles espíritas que já acreditam que nas coisas, que já têm aquele conhecimento fundamental do espiritismo, os umbandistas. E tem um outro mais aprofundado ainda, que esse eu não quis entrar nele ainda, eu até falei com a Roseli, porque fica um pouco pesado, é bom a gente esperar um pouco a primeira turma dar uma maturada e tudo mais. Mas assim, eu fico à disposição, viu, Fabrício, de vocês. O grau de informação que a gente vai passar vai depender do público que tiver com a gente, tá? Se tiver um público mais esclarecido, a gente começa a trazer coisas mais aprofundadas. Se tiver um público mais inicial mesmo, evangélicos, ateus, judeus, etc. e tal, a gente vai nos conhecimentos mais iniciáticos, colocando de uma maneira que a gente chama muito básica mesmo, tá? Para entender. E você vai perceber que a gente vai começar a trazer algumas gravuras, alguns desenhos. Por exemplo, nessa primeira apresentação da mediunidade, eu estou colocando lá um telefone e uma torre de telefonia, né? A torre de telefonia é o mentor e o telefone é o médium. Quer dizer, então, fazendo analogias assim bem simples, que o pessoal até usa no jardim de infância, para ficar mais claro o entendimento. Porque se a gente começar a usar os jargões que nós conhecemos destas áreas espiritualistas, às vezes a pessoa acha muito bonito, mas não entende nada, que eu acho que não é o propósito. Então, assim, agradeço a oportunidade, me coloco à disposição. E, assim, a minha ideia é começar nessa direção, simples, colocando os porquês, né? E aí, as pessoas que você mencionou, que de repente está sentindo alguma coisa, a gente vai tentar colocar quais são os sintomas de uma maneira muito, muito simples e por que ela está sentindo aquilo a nível espiritual, energético e físico, e como que ela pode abordar aquilo também no nível físico, energético e espiritual. Então, mas de uma maneira assim, bem sem aprofundar demais, de uma maneira que seja prático, né? Porque não adianta nada a gente dar uma receita muito complicada que as pessoas não vão conseguir usar, né? Então, acho que a proposta é essa. Se você achar que precisar de fazer correções, você fica à vontade. Não, Roseli fica doida comigo porque eu nunca corrijo nada, né? Pra mim tá tudo bom. E é esse o sentido, porque se a gente achasse que somos todos nós os donos de tudo, né? A gente tá andando um pouquinho para trás. Então eu confio plenamente
que o que trouxe a gente a se juntar é exatamente o que está fazendo você conectar, e sem você entender quem é que está chegando, você já está pronto para receber, assim como todos os outros. Então, é isso, é como se a gente já tivesse planejado essa reunião e conectado, né? E a formação do talento de cada um está muito relacionada a esses complementos. Então, cada um no seu caminhar, né, vai suprindo as dificuldades pelo que tem, e aí você vai ver que às vezes o movimento de altos e baixos de cada um que a gente tiver contribuindo e ajudando, ele já vai estar sendo feito sem a gente precisar preocupar muito, porque é muitas diferenças que estão reunidas aqui exatamente para poder acessar todas as necessidades. Então, o conteúdo ele precisa também ser nivelado e tem que começar do zero, não tem outro jeito, né? Então, esse movimento ele é o justo, né? E é o importante que a gente caminhe, né, desta forma. Então, para mim está tudo perfeito e vamos começar, né? Isso aí, Roseli. Tá com o microfone. Roseli, tá, o microfone. Seu microfone está fechado, Roseli. Vamos ver, abriu agora, né? Agora Abriu. deu certo. Então, assim, obrigada, meus amores. Muito feliz por essa oportunidade. Eu tenho certeza que vai ajudar muito. E a gente está num sábado, né? Sábado que vem, estão todos juntinhos às 20 horas. Aí é um dia que a gente vai mais ouvir, né? Que a gente vai ter essa apresentação já para o grupo. Então, Carlos já trazendo um pouquinho de teoria, Fabrício já explicando o trabalho, e a gente vibrando muito amor, né? No que nos cabe, sempre prontos. E como vocês já falaram, nada é por acaso. Se a gente está aqui é porque isso já estava desenhado. Então, que a gente possa pedir essa inspiração para esses mentores, essa proteção, para que a gente realize o nosso melhor, que eu sempre gosto de dizer, eu sei que o meu melhor é pequenininho, mas não importa o tamanho do melhor, mas que ele seja o nosso melhor. Então, que a gente possa fazer a diferença, aquela gotinha, né, do oceano, mas que a gente possa fazer. Então, eu só tenho gratidão a vocês, queria deixar aqui, se alguém quer falar mais alguma coisinha que vocês querem trazer, fiquem à vontade. Ai, que linda, Joana. Eu estou segurando o celular, uma mãozinha só. Eu vou falar bem rapidinho, porque eu já vou despedir de vocês, que eu vou abrir os grupos de reiki. Gente, eu queria agradecer muito essa oportunidade linda. Eu acho assim, que é perfeito tudo isso que o Fabrício falou, que o Carlos falou, a gente tem que começar do zero, porque a gente percebe que tem pessoas que não têm noção nenhuma, e a gente não tem uma casa, nós não estamos com uma casa aberta para acolher essas pessoas. Então, vai ser teorias e mudança de pensamento e atitudes para equilibrar tudo isso, né? Então, assim, deu para entender bem o que o Fabrício quis, o que o Carlos passou. Eu acho que esse é o começo mesmo. É a gente também ter essa paciência, né? Com essas pessoas que estão, assim, bem crua, né? Tanta gente, mas que com nosso amor, nossa boa vontade, eu tenho certeza que vai abrindo o coraçãozinho, despertando, né? As consciências para uma melhoria, né? Que é o que todos nós estamos precisando, né? Eu queria agradecer, despedir de vocês. Sábado que vem, 8 horas, vamos estar tudo junto de novo, tá? Um beijo para cada um. Carlos, querido, então, tudo de bom pra você. Tchau, gente. Tchau, meu amor. Boa tarefa. Obrigada. Meus anjos. E eu acho que é isso. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisinha, trazer mais alguma coisa, fiquem à vontade. Tudo resolvido? Então, meus amores, eu vou deixar aqui a gratidão. Agradecer imensamente a cada um de vocês, a Carlos, que está assumindo aí com essa pouca pressão esse trabalho lindo, a Fabrício, que trouxe esse desenho que é tão importante nessa época que a gente está vivendo, eu digo, essa pandemia, ela trouxe tantas pessoas fazendo a passagem, né? Então esse entendimento que essas pessoas continuam, né? Que a gente nunca perde ninguém
Eu acho que é o melhor, o maior presente que a gente pode, de alguma forma, passar hoje. É trazer essa verdade, que não é de espiritismo, é apenas uma verdade de que a vida continua. Então, eu deixo a minha gratidão enorme, gigante, sem fim, eterna, por vocês me possibilitarem estar aqui junto de vocês. E eu vou me despedir de vocês também, que eu estou com meu bebê com febre, eu vou lá tirar a febrinha deles. Mas a minha gratidão enorme de estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada, cada um de vocês que mora com certeza no meu coração. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. meus Gratidão a amores. nós. Obrigado a todos, viu? Um abraço Até aí a sábado. todos e até a próxima. Fica com Até. Deus. Depois eu vou Até a postar no próxima. grupo lá, tá gravado, eu vou postar lá. Tá bom. Obrigada, viu, Bom, Carlos? Abraço, viu? Obrigado. Obrigada. Obrigada pela Tchau, tchau. oportunidade. Fica todos com Deus. Com Deus. Com Deus Tchau. também. Tchau, tchau. Gente. Obrigada. Taninha, tchau, viu? Foi um prazer te ver, viu, Taninha? Muito feliz de te ver.